dia, Dante. Bom dia, Manuel. Bom dia, Adriane. Bom dia. É um dia que a gente não tem aula, não tem transporte público, não tem atendimento em muitas repartições públicas e tem gente também que não vai trabalhar hoje por conta desses ataques também, né, Dante? Traz aí na área política, traz as informações para a gente, por favor. Mano. É isso, Manuel. A gente não vai ter atividade parlamentar hoje em nenhuma das casas legislativas aqui de Manaus, né? A Assembleia Legislativa foi a primeira a suspender as suas atividades ontem, ainda no início da noite de ontem, encaminhou um posicionamento afirmando que as atividades estariam suspensas lá. A gente não teria atividade em plenário hoje, né? Não era um dia de sessão parlamentar lá na Assembleia Legislativa, mas todos os funcionários trabalhariam normalmente ali nos seus gabinetes e isso foi suspenso ontem por conta dessa toda essa situação que a gente está vivendo e está acompanhando, infelizmente, desde a madrugada de sábado para domingo aqui em Manaus. Ô Dante, então nem sessão online vai ter? Não, nem sessão online vai ter. Na Câmara também, que tem sessão hoje, né, que teria sessão marcada hoje, o posicionamento da Câmara veio só durante a madrugada e, pelo que dá para entender ali, não vai ter nenhuma atividade, nem a parte online, não vai ter nenhum encontro parlamentar ali pelo Zoom. Suspenderam já perto da meia-noite, ali foi a hora que houve o posicionamento do vereador Davi Reis, presidente da Câmara, suspendendo todas as atividades, né? Eu acho que um encontro online nesse momento ainda de caos, por mais que os vereadores não tenham muito, né, o que possa ser feito diretamente, não tem atuação direta, né, nessa questão, mas poderia de repente trazer discussões, porque discussões podem trazer soluções, né? A gente sabe disso, a gente acompanha isso o tempo todo, mas não é esse o caso, não é essa a medida que está sendo tomada. O presidente da Assembleia ontem chegou a se manifestar, inclusive por 2 vezes, e fez uma defesa expressa da adoção da garantia da lei da ordem, né, da GLO, aqui em Manaus. Fez uma pressão ali, fez um pedido público, um posicionamento público favorável à intervenção do Exército aqui nas atividades aqui em Manaus para ajudar nesse combate a toda essa situação caótica que a gente está vivendo, né? Mas como a gente sabe, não tem nenhuma definição ainda em relação a isso, mas foi o posicionamento que ele deixou. De certo, não teremos atividades parlamentares, nenhuma das casas legislativas vai funcionar hoje. Oi, Manuel. Desculpa, meu irmão, te interromper. Não, claro. Eu faço isso com respeito sempre ao nosso telespectador, mas se fosse necessário a intervenção de tropas federais ou tropas do Exército por meio da lei de garantia da GLO, os nossos deputados deveriam se reunir para discutir esse assunto, né? Ou de repente para encaminhar um pedido como esse? Poderia fazer parte de um posicionamento conjunto, né? Sendo esse o entendimento, e a gente sabe que ali a posição do presidente é geralmente acompanhada pela maioria dos parlamentares, né? Então a gente já viu também ontem posicionamentos do delegado Péricles, de outros deputados se manifestando favoráveis a uma intervenção um pouco mais dura, um pouco mais forte e com reforço de pessoal, né? Poderia sim haver uma reunião, haver um posicionamento conjunto. A gente sabe que essa decisão parte da Presidência da República, só cabe a ela tomar essa decisão, né? Mas o próprio governador Wilson Lima afirmou ontem, ainda também no final da noite, que estava em tratativas, não usou esse termo, não usou a GLO especificamente, mas falou de adoção de medidas conjuntas com o governo federal, tratou de conversas com a Casa Civil, com o Ministério da Justiça, né? Falou que com o CMA também, Comando Militar da Amazônia, não falou especificamente de GLO, mas falou numa atuação conjunta. Então, se é o posicionamento da Assembleia, dos parlamentares, né, ou da maior parte deles, acho que nada impede de que houvesse uma reunião de novo virtual, né, sem colocar ninguém em risco, os funcionários, principalmente de gabinete, não colocá-los em risco, mas para tomar uma decisão conjunta, né, um momento que todas as forças, todas as pessoas, qualquer pessoa que tem voz, que tem uma fala que ecoe um pouco mais, como é o caso dos nossos parlamentares, seja na Câmara, seja na Assembleia, essas vozes devem ser ouvidas e devem ser colocadas a serviço da população. A gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo as pessoas, né, abandonadas à própria sorte, infelizmente, com medo, aterrorizadas com tudo isso que a gente está vivendo aqui, né? Então todo mundo que tem essa voz, que tem esse lugar para se posicionar e ter força, ter peso, deveria fazê-lo nesse momento que é infelizmente, né, histórico de uma maneira negativa aqui para a nossa cidade. E no caso do parlamento, não é só uma questão de imposição de fala por influência, é uma atribuição também. Exato. Assim como os deputados pediram a intervenção na saúde, podem solicitar a intervenção na segurança pública e aí cabe ao presidente definir se vai intervir ou não. Lá no Rio de Janeiro, houve uma intervenção no setor de segurança pública e isso pode acontecer aqui. Ontem, o prefeito da cidade de Manaus
solicitou Forças Armadas, disse que o Exército precisava vir para as ruas de Manaus. Mas esse serviço ele pode acontecer tanto por uma intervenção, a intervenção tiraria a autonomia da Secretaria de Segurança Pública, de Inteligência, e o próprio governo federal, através das Forças Armadas, assumiria esse comando. Então, tudo relacionado à segurança estaria de responsabilidade do governo federal. Mas existe também uma outra forma que não é a intervenção, e sim a ajuda, né? O envio de forças federais para dar auxílio à PM, à Polícia Civil, aos órgãos de segurança pública. É que essa tem sido a maior linha de pensamento aí de quem está se posicionando, né? Acho que a intervenção seria essa tomada de controle, de fato, como você bem explicou, e esse outro modelo é mais ou menos assim para a gente explicar, né, para quem acompanha, mais ou menos o que acontece nas eleições, né? Quando a gente vê as tropas federais ali participando na atuação, né, no transporte das coisas, só que, claro, agora, né, de uma atuação muito mais ostensiva, de uma exigência muito maior. A gente viu também as forças nacionais virem para cá para uma atuação especificamente ali na parte do sistema prisional, na época daquela grande rebelião ali de 2017. A gente também viu essa atuação muito forte e também nesse sentido de cooperação, né, de uma união, de um esforço conjunto que, segundo o governador Wilson Lima, é esse esforço conjunto que está sendo discutido e tratado para cá, para Manaus. Mas até agora, o início da manhã, não houve nenhum posicionamento definitivo em relação a isso. É importante que esse posicionamento aconteça e aconteça com uma certa brevidade. Se os ataques pararam, tudo bem, a vida volta ao normal. Mas se o estado do Amazonas não for capaz de conter essa onda de ataques, nós certamente vamos precisar de ajuda, seja ela por meio de parcerias, de intervenção, do que seja. Agora, Dante, tem uma observação que eu gostaria de fazer, até aos nossos telespectadores. A gente não quer que nenhum parlamentar exponha ou se exponha Sim. ou que corra risco, de forma nenhuma. Sim. São cidadãos como todos nós e precisam estar protegidos. Mas o funcionamento das nossas casas legislativas é diferente do funcionamento das residências. O cidadão não tem segurança armada para protegê-lo. Os nossos representantes têm. Os prédios públicos onde funcionam os parlamentos têm segurança. Eles poderiam, sim, continuar atuando em defesa da sociedade num momento como esse. Fechar as portas, parar as reuniões, inclusive as virtuais, é uma forma de... eu entendo como um recuo diante do avanço do crime organizado. Então eu entendo, sim, como um gesto de se acovardar em instituições públicas que representam a todos nós, ou que deveriam representar, e que diante de ataques também estão recolhidas e estão se recolhendo com medo dos ataques, quando essas instituições podem também acionar as forças de segurança para protegê-las, ou eu estou enganado, Dante? Eles já têm, né? Eles já têm à disposição deles, esses policiais, eles nem precisam convocar. Inclusive, é uma quantidade de policiais bem grande. Eu até entendo o fechamento das atividades parlamentares Sim. físicas, mas não entendo a online, né? Esse meu ponto também. Eu não entendo a online. Eu até entendo porque é um prédio público e assim como os outros prédios podem ser atacados. Mas também não entendo a suspensão online e também imagino que poderia haver uma disposição desses policiais que hoje trabalham em prédios públicos, que já não vão estar funcionando mesmo, para estar na rua. Sair do ambiente executivo e estar na rua. A gente já viu vários casos de frentes parlamentares serem montadas, né, rapidamente. Eu acho que a gente teve tempo suficiente. Domingo, a gente viu o que aconteceu desde as primeiras horas do domingo, ainda durante a madrugada. Né, já dava tempo, sim. Acho que tendo a concordar um pouco com o Emanuel, mas vou mais para a linha desse pensamento da Adriane. Acho que pelo menos as reuniões online deveriam estar acontecendo, sim. E uma frente parlamentar já poderia, sim, estar sendo montada para levar a voz da população, para ajudar a população nessa hora, para fazer parte desse esforço conjunto aí com o governo, com as forças de segurança. A gente tem aí parlamentares que são da área da segurança, temos delegados, temos policiais militares, né? Então há uma representatividade desse grupo, desse setor no nosso parlamento. Então acho que houve tempo suficiente nesse domingo para uma organização, para uma frente mesmo, para montar a atividade do parlamento, que não necessariamente a atividade presencial, tradicional, que a gente está acostumado a ver, mas para mostrar para a população que há um interesse também dessas pessoas que foram eleitas, com os votos dessas pessoas, dos eleitores. A gente não está falando, importante lembrar, só de Manaus, a gente teve essas cenas também no interior do estado, e tem muitos parlamentares que têm muitos votos ali no interior do estado também,
né? Então é preciso olhar para essa população e é preciso se unir. Domingo dava para ter feito uma organização, já dava para ter se ligado, falado ali no grupo do WhatsApp, já organizado quem é que vai para frente, quem é que vai falar, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, ou será que a gente só pode se colocar à disposição, né? Tem caminhos, tem posicionamentos. Eu acho que a parte de você deixar de funcionar é importante muito mais para preservar as pessoas que trabalham lá, as pessoas que precisam do ônibus para se deslocar até lá, mas o trabalho do parlamentar ele não está só ali, né? Ele precisa ser feito de outra maneira. E eu acho que os nossos deputados, principalmente os deputados, porque estão na parte estadual, que é onde é a responsabilidade da segurança pública, poderiam sim já ter tomado vários outros caminhos, além, né, da paralisação das atividades presenciais. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.